Glória a Deus. Vamos começar com a palavra de oração, depois a gente vai compartilhar juntos algo aqui, que eu creio que é de muita importância e vai abençoar muito teu coração. Pai Celestial, nós adoramos o teu nome nessa noite, agradecemos a Ti porque mais uma vez temos a oportunidade de estar diante de Ti, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de mesa aqui, para poder compartilhar, Pai, para considerar aspectos que eu creio que são muito importantes, envolvendo a Tua obra, envolvendo o Teu reino. E pedimos que o Espírito do Senhor esteja iluminando cada vida que está aqui, que aquilo que vai ser compartilhado possa realmente cair nos corações e reproduzir, se transformando em vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Oramos a Ti e agradecemos por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Vocês estão bem, gente? Estão confortáveis? Cláudio, você pode sentar olhando, acho que vai ficar melhor para isso, olhem para cá, que eu acho que fica mais fácil, para eles não ficarem torto aqui, assim, ó. Quem está no meio aqui, fica melhor. Amém. Se você quiser ficar atento, pegar seu bloco de anotações no teu celular, se quiser anotar alguma coisa que a gente vai falar aqui, vai ser importante. Amém? Que bom que vocês estão aqui, né? Boa noite para todos vocês, glória a Deus. Estamos mais um tempo aqui de homens. Sem sombra de dúvida, estou sentindo falta de muitos homens, muitos mesmo. Mas a gente está gravando aqui, e diferente das outras vezes, eu vou estar mandando aí para os líderes, e vou estar mandando para todos os homens que faltaram. E como esse assunto é extremamente importante e fala muito acerca da vida da igreja aqui, e eu vou pedir até para que eles escutem e seus líderes façam lá um exercício de tomar esse assunto com seus liderados lá, porque todo mundo precisa estar bem ciente daquilo que a gente vai compartilhar hoje. A gente vem falando bastante, na verdade, vários assuntos aqui, né? Desde, na verdade, do ano passado, já foi tratado inúmeros assuntos, né? Batemos muito na tecla que o apóstolo, como mestre, trouxe muitos ensinos a respeito do papel do homem, perante o casamento, educação de filhos, né? Enfim, falamos muito sobre a honra do homem, homens de honra, o sacerdócio do homem dentro do lar. Então, a gente já abordou aqui inúmeros assuntos, acho que todo mundo aqui se lembra bem disso, sim ou não? Então, a primeira pergunta, vocês estão aplicando tudo aquilo que vocês estão aprendendo aqui? Amém? Amém, glória a Deus. Nós fazemos sempre um trabalho aqui muito, muito sério, muito importante, de ensino, porque a nossa intenção é essa, que haja um grande crescimento e um amadurecimento dos homens, né? E hoje a gente vive uma geração assim, onde os valores estão se invertendo, e um dos papéis da igreja é restaurar esses valores, esses princípios que são bíblicos, e fazer com que realmente os homens se inspirem, se posicionem, e o homem tem um papel extremamente importante na sociedade, e isso afeta completamente o reino de Deus e a vida da igreja local. E hoje, um pouquinho diferente de todos os assuntos que a gente já vem tratando, e bem diferente também do último assunto que o apóstolo trouxe aqui, né, que ele trouxe aqui, falou acerca de Sansão, e trouxe vários passos da sua queda, e foi bem importante esse assunto. Hoje a gente quer tratar um assunto que, no final, ele vai discorrer para falar exatamente daquilo que nós vivemos aqui como igreja. Tá? Então, viu, Elcio, se você vê que a gente está puxando um pouquinho de orelha, vindo forte, fica tranquilo que não é com você, tá? Vamos pular o Elcio aí. Elcio é um amigo querido, amigo do Keyson também, lá de Londrina, ele está aqui em Curitiba e está tendo um tempo conosco aqui. Seja muito bem-vindo, Elcio, é uma benção. É cristão, tá, gente? Então, pode abraçar, depois não precisa pregar o evangélico, graças a Deus está no caminho aí, é cristão. E é o seguinte, vamos começar aqui falando acerca de algo que é bem importante. Quando a gente fala sobre o plano eterno de Deus e sobre o reino de Deus, na verdade, existem alguns assuntos dentro da igreja que eles ficam um pouquinho misturados. Então, se a gente fosse falar sobre reino de Deus, provavelmente a gente ficaria um ano, acho que até mais de um ano, uns 2 anos, falando acerca de reino de Deus. A gente teria que talvez ter um material muito denso, explicativo, um curso, quem sabe aí não surge um curso acerca disso. Mas algumas coisas bem básicas nós precisamos ter consciência aqui, como filhos de Deus.
Então, eu entendo que todo mundo aqui é filho de Deus, é discípulo de Jesus, e nós temos que ter uma compreensão, pelo menos do básico, do que é reino de Deus. E isso vai afetar completamente na maneira que nós vivemos, naquilo que nós fazemos, nas nossas casas, família, na nossa profissão, né? Porque a gente escuta muito, a gente fala muito aqui também na igreja, né? Nós fazemos tudo para a glória de Deus, mas vamos secar essa palavra, vamos ir mais a fundo, vamos entender o que é viver para a glória de Deus. E uma das coisas que a gente vê que existe muita confusão, as pessoas confundem o que é igreja, o que é o reino de Deus, e isso é uma coisa importante que eu quero trazer aqui, porque isso vai impactar diretamente na maneira que você vai se posicionar na sua vida. Então, eu trago aqui um exemplo bem simples. Então, dentro do assunto reino de Deus, estou falando de um asterisco, de uma dúvida que existe ao meio corpo de Cristo. Às vezes eles acreditam que a igreja é a mesma coisa que reino de Deus, eu sirvo a Deus, eu estou no reino. Então, como é que funciona tudo isso? Eu percebo que essa dúvida não pode existir, amém? Então, por que eu estou levantando esse assunto aqui? Porque se você faz parte do reino do Senhor, do reino do céu, você é cidadão do céu, você tem que ter pelo menos uma clareza do que é o reino de Deus e o que é a igreja, para você entender aonde você está posicionado, qual é o seu propósito, o que o próprio Deus espera de você, o que a igreja local espera de você como homem. E se você não tem essa compreensão, você vai tocando a sua vida, vai vivendo da maneira que você acha que deve viver. Então, a gente já viu, na igreja, existem muitas pessoas que têm essa dúvida, mas, na verdade, o reino de Deus ele é anterior à igreja, né? Então, a gente vai, se você for estudar Gênesis, no capítulo 1, a gente já vai ver o reino de Deus estabelecendo. Então, desde o princípio, a gente pode enxergar o plano perfeito de Deus como o reino de Deus. É Deus estabelecendo o seu reino. E aí você vai entendendo, lendo a palavra de Deus, entendendo aquela linha do tempo, e vai vindo os personagens e muitas coisas acontecendo, e ali nada mais é que o reino de Deus sendo estabelecido. Depois de muito tempo que vai vir e aparecer a igreja. Então eu uso uma ilustração assim, bem simples, que eu acho que todo mundo vai conseguir entender, o que é o reino e o que é o papel da igreja. E isso é importante a gente entender, para a gente entender o nosso papel aqui como igreja Yarne na cidade e o meu papel como homem de Deus aqui dentro dessa igreja. Imagine que você foi fazer uma viagem aí para a Europa. Já teve alguém que foi para a Europa aqui? Vamos pegar um país da Europa. Ó, top, hein? Aí você foi lá para a França. O João foi lá para a França lá. O João foi para a França. O João foi passar lá. Os caras pegam no pé, não tem jeito, né? Mas, enfim, independente aí do país, eu não sou especialista em geopolítica, mas eu estou pegando países que eu sei que isso existe. Existe lá a Embaixada Brasileira. Então, na linguagem de quem conversa a respeito disso, então, vamos supor, existe um brasileiro lá passeando na França e aí, de repente, ele sofre algum tipo de problema, enfrenta alguma dificuldade lá, enfim. E ele pode recorrer a essa embaixada brasileira. E a linguagem que as pessoas têm, as pessoas que são envolvidas com isso, é que vamos pegar aqui o João como exemplo, se o João teve algum problema e ele está lá no território dessa embaixada brasileira, eles falam que o João está em território brasileiro, não em território francês. Já pararam para pensar nisso? Então, como importante uma embaixada nos países, como tem aqui embaixada de outros países. Então, é isso que eles entendem. Então, o Marcos teve algum problema, acredito eu que até nos Estados Unidos tem isso, aí tem a embaixada brasileira lá. Se ele procura a embaixada brasileira, acho que a pessoa até fica mais tranquila. Eu me lembro que meu pai teve um pequeno probleminha voltando dos Estados Unidos, daí eu me lembro que ele me mandou o áudio falando, eu encontrei alguns brasileiros aqui. Então, é muito comum, quando você está tendo alguma dificuldade, algum problema, você encontra ali alguém que é da tua mesma nação, né? É brasileiro, ele já ficou mais calmo, fala a mesma língua, enfim. Então, faz sentido isso para vocês. Então, imagine que tem lá a embaixada. Então, vamos supor que o Marcos teve um problema lá nos Estados Unidos e ele vai até a embaixada brasileira. E ali, a gente pode falar que ele está pisando não em solo americano, em solo brasileiro, porque ele está lá na embaixada. Entretanto, todavia, eu enxergo que a igreja é como se fosse a embaixada do reino de Deus. Embora eu estou lá na França, o João está lá na França, ele está lá na Embaixada Brasileira, mas se ele tentar avistar alguma coisa, ele não vai ver o Cristo Redentor, ele não vai ver o Pão de Açúcar, ele não vai ver as praias que tem aqui no Brasil. Faz sentido isso para vocês? Embora ele está na Embaixada Brasileira, lá no país que é a França,
ele vai até falam, e ele pode falar, eu estou pisando aqui em solo brasileiro, então não vou ter grandes problemas, mas ele não consegue enxergar o Brasil em plenitude. Faz sentido para vocês? Então, aonde que ele vai enxergar o Brasil na sua totalidade em plenitude? Aqui no Brasil, aqui na nação. Então, eu enxergo muito isso, eu utilizo esse exemplo, para a gente enxergar um pouquinho o que é o reino de Deus e o que é a igreja. Então, o reino de Deus ele já está sendo estabelecido desde lá do princípio. A gente vai ver lá em Mateus 16, me corrija, que a gente vai ver Jesus falando acerca ali do Sermão do Monte, e falando que é chegada a hora, o reino de Deus está chegando. Ali no final, depois de todos aqueles versículos ali, e muitas pessoas, muitos teólogos utilizam até mesmo o Sermão da Montanha, colocando como um regimento desse reino, né? Eu acredito muito nisso, é como se fosse Jesus expressando ali, olha, você faz parte do reino de Deus, então agora você vai viver baseado nesses valores, nesses princípios. Eu não gosto de utilizar a palavra regra, mas todo reino tem um rei e todo reinado existem as suas diretrizes, as suas regras, uma maneira de viver. E eu percebo muito que Jesus faz isso. E depois vai vir a igreja, a gente tem a revelação da igreja, e tem aquele diálogo maravilhoso de Jesus com Pedro, e depois a gente vai ver a igreja primitiva. Você pode estudar, e né, a gente já investiu bastante tempo em falar a respeito da igreja primitiva, que está em Atos, e aí a gente vê a igreja. Então, a igreja que Jesus estabeleceu, e o próprio Deus estabeleceu, a gente vê como a embaixada do reino de Deus. Quando que o reino de Deus ele vai se estabelecer por completo e a gente vai ver a plenitude desse reino? É no final de todas as coisas, quando Jesus Cristo vai retornar, ok? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque, primeiro, nós temos que saber diferenciar muito bem o que é a igreja e o que é o reino de Deus. Agora, entendendo o que é o reino de Deus que está sendo estabelecido, a igreja ela é uma embaixada fundamental para o evangelho ser pregado sobre todas as nações, para aqueles valores e princípios que fazem parte do reino de Deus, que eu e você fazemos parte, ser transferido, ser ensinado, ser passado para todas as nações, para todas as pessoas, para toda a sociedade. É nisso que nós cremos. Então, a igreja que Jesus Cristo estabeleceu, ela é fundamental para o cumprimento da obra perfeita, o plano perfeito de Deus e o avanço do reino de Deus. Entendendo tudo isso, a gente tem que começar a fazer uma reflexão e fazer perguntas. Existe um encargo sobre a minha vida. Como existe um encargo sobre uma mulher de Deus também, não, mas hoje aqui é focado nos homens. Existe um encargo sobre as nossas vidas. E aí a gente tem que começar a fazer algumas perguntas. O que eu estou contribuindo para o avanço do reino de Deus? Olhando para a minha vida, para a minha casa, para o meu negócio, para o meu trabalho, para o tempo, para todo o tempo que eu invisto em servir pessoas, o que eu estou fazendo para contribuir que o reino de Deus avance? O que eu estou fazendo para que a minha igreja, aonde eu sirvo, a igreja local, aqui a Yarne, esteja mais preparada para fazer com que o reino de Deus avance? Qual é o meu papel? O que eu estou deixando de fazer? O que será que Deus espera de mim? O que eu posso fazer para que a mensagem do evangelho se espalhe cada vez mais, toque mais pessoas? Porque é muito interessante ver, a gente vê lá em Mateus 28:20, aquele grande chamamento do Senhor, né, que a gente precisa fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar tudo o que você tem ensinado. Ou seja, existe um chamado universal para todos nós que somos filhos de Deus e discípulos. Então, eu encargo sobre a minha vida. Eu preciso compartilhar, impartir o meu coração, tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida, passar para outras pessoas para que eles possam conhecer a Cristo. Faz sentido para todo mundo isso? Agora, muitas vezes, esse tipo de assunto ele fica no campo da... É algo muito subjetivo, é muito distante, é muito, sabe? E a percepção que eu tenho, muitas vezes, não apenas aqui, mas em muitos lugares, é que existe um exército de homens sentados esperando, muitas vezes, que os pastores daquela congregação façam alguma coisa. E isso não tem a ver com a igreja primitiva, isso não tem a ver com
a igreja que Cristo estabeleceu. E a igreja aqui, a igreja de Cristo estabelecida, e hoje existem várias igrejas, ela tem um papel fundamental para o avanço do reino de Deus, o evangelho. Então, existe muita falácia. Eu vejo muitas pessoas falando, né, apontando o dedo para um monte de erro e um monte de coisa que acontece lá fora. E a gente trouxe um diagnóstico aqui, eu pude falar na pregação de domingo também, que o mundo está doente, cara, o mundo está perdido. É só desgraceira. É só notícia ruim. Eu estava conversando com meu pai aqui, meu pai, olha, você tem visto as notícias, viu lá a situação do ministro da STF, né? A gente sabe que está terrível as coisas. Mas o que eu estou fazendo para que algo mude? Porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundo de alguém. A gente pode começar a enxergar o raio que está ao nosso redor. Se você faz parte aqui dessa igreja, e aí fica essa mensagem para todo mundo que está aqui há mais de 3 anos, tem muitos aqui. Qual é o meu papel? Eu tenho uma clareza da visão da igreja onde eu estou plantado, inserido, aonde ela quer chegar, o que ela pretende, qual o objetivo da igreja nos próximos 6 meses. Porque eu, como um homem, como um sacerdote, que fui plantado numa igreja, graças a Deus por isso, né? Caminho com os meus irmãos, tenho pastor, tenho discipulado, um lugar que a minha família está protegida. Eu preciso começar a me fazer pergunta, o que Deus espera de mim? Porque existe uma cadeia, sim ou não? Existe o reino de Deus, existem várias formas, várias coisas que podem acontecer para esse reino continuar avançando e vai continuar avançando. Eu costumo dizer assim que Deus, ele não precisa de nós para fazer o que ele quer fazer, mas ele deseja usar nossas vidas para fazer aquilo que ele quer fazer. Deus me livre de não participar do que Deus está fazendo sobre toda a terra. Eu quero participar e eu desejo que todo mundo aqui participe. E eu entendo que Deus levantou essa igreja com um grande objetivo, muito claro, específico e muito sério. Né? Todo mundo sabe a história de como surgiu a igreja, então eu levo com muito temor e com muita seriedade que existe uma mensagem que Deus colocou no coração, principalmente do presidente da igreja, que foi sendo transmitido para todo mundo, e que nós entendemos que essa mensagem precisa chegar na vida de outros irmãos, e até mesmo de pessoas ímpias. Agora, se eu entendi que eu estou plantado aqui, eu preciso me perguntar, tá, qual é o meu papel, então? O que Deus espera de mim na minha casa, o que Deus espera de mim no meu trabalho, o que Deus espera de mim aqui dentro da comunidade de fé. A gente fala muito de serviço, né? A gente tem as áreas aqui de serviço, quase todo mundo aqui está envolvido em alguma área. Mas, gente, de verdade, eu vou servir ali no estacionamento. Cadê o Gabriel? Tá ali o Gabriel, estava falando com ele hoje lá. Tava cortando o cabelo e estava conversando, né, Gabriel? Gente, isso aí, ó, a gente não tem que nem investir muito tempo em falar dessas coisas. Essas coisas são a básica da básica, da básica, da básica, da básica, da básica, da básica, da básica. A gente tem que ir para um lugar de mais profundidade e de mais responsabilidade. Porque o mundo está caminhando da maneira que está caminhando, porque falta homens de valores e homens de caráter. Porque hoje a nossa geração é conhecida como o homem que abandona a família. Então, assim, a igreja tem um papel fundamental para trazer uma restauração para esses homens, ensinar princípios e valores, e o próprio Espírito Santo cuidar desse coração, ministrar esse coração, trazer esse homem para viver uma vida de caráter, ok? Agora, não para por aí. Deus, ele começa a obra em alguém, mas não é para parar nessa pessoa, é para continuar, ok? Só que existe uma característica, e aqui eu já vou aí começar a conversar com vocês, passar para o apóstolo. Se você começar a estudar a igreja primitiva, na verdade existem várias características maravilhosas na igreja primitiva. Então existia muita unidade entre eles, e não só uma unidade assim, como que eu posso usar a palavra? Não é nenhuma unidade, que a gente confunde muitas vezes união com unidade. O apóstolo sempre fala muito isso, não é estar junto. Mas existia uma unidade de pensamentos, eles sabiam para onde que eles estavam indo, eles perseveravam no ensino das Escrituras, então eles estavam um só sentido, era um só corpo ali, caminhando para o mesmo lugar, para uma mesma direção. E se você começar a estudar lá, em Atos capítulo 11, Atos capítulo 12, você vai ver uma movimentação, né, os ministérios se levantando, um compromisso ao serviço ministerial, e começou a acontecer os envios para a mensagem do evangelho ser pregada. E, gente, de verdade, Deus fez um homem, ele criou um homem com características únicas para o homem, e essas características, elas estão no homem, e o propósito que Deus tem com um homem sobre a terra não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado.
E o que eu vejo, eu sempre falei isso, vai fazer desde a época da pandemia, é impressionante ver como que o público feminino é engajado e fiel. Você vê que quando vai fazer alguma coisa de mulher, meu Deus do céu, é gente saindo pelas janelas. Entra numa live de oração, 70% é a mulher que está lá. Vai fazer qualquer tipo de movimento, é impressionante. Então, assim, a gente começa a perceber, alguma coisa não está legal, alguma coisa não está errada, alguma coisa está errada. Só que nós aqui investimos tempo em ensinar princípios, abrir as escrituras, e nós cremos, é o que nós cremos aqui como liderança, eu posso afirmar para vocês, que nós não vamos ter uma geração de homens bananas, mas nós vamos ter uma geração de homens de Deus, que vão cumprir o seu encargo sobre essa terra, vão ser pais maravilhosos, vão ser líderes dentro da sua casa, entendeu? Então o mundo está caminhando para essa direção porque existe uma geração de muitos homens omissos. E isso é uma coisa tão imperceptível muitas vezes que isso vai vivendo a sua vida, vai entrando na rotina, e aí começa a pensar, puxa vida, mas se com as coisas preciosas de Deus, a igreja foi o próprio Deus que estabeleceu, né? Existe uma negligência com as coisas da obra de Deus, imagine como que está na casa dessa pessoa. Imagine como que está na educação desses filhos. Tá fazendo sentido aqui para vocês onde que a gente está querendo chegar? Então, assim, gente, chegou um tempo que vai virar uma chave aqui para todos nós. Porque jamais nós vamos permitir que mulheres tenham que fazer algumas coisas que os homens deveriam estar fazendo. A gente, de vários dias, é impressionante a quantidade de mensagens que a gente recebe de mulheres aqui da igreja. Olha, como é que está aqui o evangelismo? Como é que está isso aqui? Deus está falando isso aqui comigo. Deus está falando aquilo ali comigo. Cara, e parece que alguns homens vão entrando numa frequência, cara, que não é a frequência do céu. Só que se nós estamos compartilhando tal pensamento aqui com vocês hoje, é porque nós, pelo menos, temos as lentes do Espírito nos mostram quem vocês são. E para mim, quem vocês são? Vocês são aquilo que Deus falou a respeito de vocês. Eu sou aquilo que Deus falou a respeito de mim. Então, são homens de Deus. E Deus não errou quando fez. E Deus, ele espera algo das nossas vidas. E todos os outros homens aqui dessa igreja. Então, são princípios. E eu sempre costumo dizer que no reino de Deus existe ordem. Amém? Então, Deus não fez nada à toa. E eu vejo que é um tempo de grandes responsabilidades aqui. Cara, homem não foi feito para pegar e ir num domingo na igreja, sair lá com o filho para dar de comer, aí levar para o banheiro, pega no colo, senta de novo e vai embora. Isso aí é uma coisa básica da nossa vida normal. Amém? Deus espera muito mais de nós, gente. Muito mais. Ele nos capacita para ser maridos maravilhosos, pais maravilhosos. Tá, mas ok. Isso é o princípio, é o nosso primeiro ministério. Tá, e o meu papel dentro da minha igreja local? O que Deus espera de mim? O que Deus está esperando dos homens? O que a gente pode fazer? O que nós não estamos fazendo? Nós estamos aqui, carregamos uma palavra, estamos perto de transicionar, né, para um outro local, e muitas coisas avançando e crescendo, mas assim, gente, já era, eu tenho isso no meu coração, Deus sabe o que faz, mas nós poderíamos estar muito além em algumas áreas, em alguns setores, né, Pai? Muito além, muito além. Só que a igreja, o apóstolo estava ensinando até, né, a igreja pastoral, a igreja profética, enfim, acho que está todo mundo bem ciente sobre isso. Uma igreja, nós não acreditamos numa igreja onde existe um homem centralizador que faz todas as coisas. Amém? Nós acreditamos numa igreja onde existem homens com vários pensamentos e características diferentes, porque se você vai para um lugar, uma igreja onde todo mundo pensa igual, é uma seita. Então, nós não cremos dessa maneira. Agora, nós acreditamos num lugar onde Deus colocou vários homens e não existe por acaso. Meu filho, não existe por acaso. Se você está aqui hoje, não está faz um mês aqui, não está 2 meses, você que não é da igreja, não fique assustado também, tá? Você pode só ir recebendo aí, mas... cara, Deus colocou você aqui já vai fazer muito tempo, Ele te plantou aqui. Então, você precisa começar a se perguntar, pô, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor espera de mim aqui? Porque eu sou um homem. E homem dentro de uma igreja, ele arregaça as mangas, ele trabalha e ele conduz a igreja para um lugar. Você começou num trabalho novo, a primeira pergunta que você tem que pensar, se fazer, e fazer para Deus, Deus, o que o Senhor espera de mim aqui? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Gente, não vai ficar pensando, pô, Deus me colocou aqui porque eu vou ganhar mais, eu vou prosperar. Isso aí é o básico.
Filho de Deus e homem de Deus prospera, amém? Quem é fiel, quem vive um relacionamento e a fidelidade com Deus, é generoso e dizima e oferta e não negocia esse princípio, vai prosperar. Agora, vai muito mais além. Você vai estar num trabalho, você tem que começar a se perguntar, o que Deus espera de mim aqui? Quem que está precisando receber a mensagem do Evangelho aqui? Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Existe um objetivo de nós estarmos aqui. Existe um porquê. O Elcio está em Curitiba e veio aqui hoje. Alguma coisa Deus vai ministrar ele. Amém? É assim que é a vida. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Esses dias alguém me mandou um vídeo. Eu não lembro quem que me mandou aí. Acho que umas 2 pessoas me compartilharam. Estavam numa mesa como essa. E tinha um pastor, até da idade próxima à minha. E ele estava dando uma dura assim, nos caras, assim, com muito amor, né? E eu fiquei pensando naquilo ali, eu falei, puxa vida, mas que precioso que é isso. Para você poder falar a verdade e tirar as pessoas de um lugar, de uma frequência que não é do céu. E daí até falei para essas pessoas, a gente faz isso desde o início do ministério. Meu pai já faz isso há muito tempo. Ele estava falando sobre pessoas que não podiam, estavam vivendo uma vida dupla, que não perdoava e precisava perdoar, que tinha raiz de amargura e não tratava isso. Né? E ele é muito forte. No outro vídeo ele fala assim, olha, se você quer viver uma vida dupla, vir na igreja e viver uma vida de pecado, já nem venha mais aqui. É melhor que você tivesse ainda não recebido a mensagem do Evangelho, porque quem teve encontro uma vez com a mensagem do Evangelho, decidiu seguir a Cristo e vive uma vida dupla, só vai envergonhar o reino de Deus. E ele foi muito duro ali com aquelas palavras. E é sobre isso, gente. Chegou um momento que a gente não pode mais brincar. A gente não pode brincar de ser pai, a gente não pode brincar de ser irmão, a gente não pode brincar de ser líder, a gente não pode brincar de ser marido, a gente não pode mais brincar. São dias difíceis. E o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não adianta você achar vai entrar algum político razoável aí e vai começar a resolver os problemas. Não vai, gente. Não é assim. Agora, se entrar homens de caráter, e algo que tem que tocar toda a sociedade, um avivamento é isso, é tocar todas as esferas da sociedade, aí a gente vai ver algumas coisas começar a serem restauradas aqui na nossa nação. Mas isso começa onde? Em nós. E a igreja é o melhor lugar para a gente ser equipado e começar a servir pessoas e começar a fazer da maneira correta. A igreja é onde o sangue de Jesus Cristo corre, é onde gera vida. Aqui que você é amado, aqui que você pode abrir o seu coração, aqui que você pode ser equipado, preparado para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora a pergunta é, e isso, gente, de verdade, não é nada, absurdamente, não é nada pessoal, é algo que Deus foi colocando no coração e testificou demais no coração do apóstolo. Falou assim, olha, é perceptível ver que tem muitas pessoas que estão numa outra frequência. Estão em outra frequência. E estão sentados esperando alguma coisa que eu não sei o que é que vai vir de nós. Não, gente. Não, gente. É Deus quem faz, amém? É o Espírito Santo que opera em nós e faz. Nós temos um papel fundamental e que é bíblico, e precisa existir um mestre, tem um pastor, aqui é uma igreja apostólica e profética, e o meu papel, o papel do apóstolo, de outros pastores, é te inspirar, é te ajudar, é dar sua mão e trazer para perto de Jesus, é abrir as escrituras e dar um norte, dar uma direção. Nós temos uma... Gente, pare para pensar, olhe lá, entre lá no aplicativo e olhe lá o sobre nós. Existe uma visão muito clara, existe uma mensagem clara para nós. Nós sabemos o que fazemos, nós sabemos o que nós queremos viver, nós sabemos o que Deus tem para as nossas vidas, nós sabemos qual é o objetivo da igreja, nós temos uma visão. E a visão ela é inegociável. Nós sabemos como que nós não estamos correndo errado aí na gíria. Nós sabemos para onde que nós estamos indo. Mas nós só vamos chegar em alguns lugares que Deus já escreveu se tiver uma unidade de pensamento, uma unidade de frequência, uma unidade de energia depositada. Gente, de verdade, a gente precisa se inspirar com a igreja primitiva. Então, eu não posso ver lá o marrom, puxa vida, o cara ali dando a vida, dando exemplo, tá? Não estou falando, dando exemplo, usando ele aqui, dando a vida em alguma coisa, depositando energia, acreditando. Cara, nossa, vai acontecer. Aí você pega um outro lado, vê outras pessoas, tipo, o cara está em outra frequência, tentando entender para onde que o mundo está indo. Não, gente. Aqui tem palavra, aqui tem direção, aqui tem discipulado, aqui tem pastoreio, aqui tem alinhamento. Aqui é uma visão saudável de 5 ministérios. Aqui não é uma igreja engessada, só que nós fazemos parte
do corpo de Cristo. E o homem tem um papel fundamental. E Deus, ele depositou no homem responsabilidades que não é da mulher. Não é da mulher. Não é da mulher. Como Deus colocou responsabilidades na mulher que não é do homem. Então, assim, fica aqui minha introdução. Nós temos procurado buscar o Senhor, uma visão bem clara aqui para compartilhar aqui sempre com a igreja. Eu e minha esposa separamos todas as manhãs para orar, isso aí já desde o início da igreja. E Deus nos tem dado, sim, uma visão panorâmica, uma visão geral, né? Porque a igreja ela acompanha de homens, mulheres e crianças pequenas. Cada um tem o seu papel, a sua função. Então, nós colocando em oração, me veio ultimamente, claramente, assim, uma frase, um slogan: os homens da Yarne precisam ser revitalizados. E eu separei alguns versículos aqui para a gente conversar, eu coloquei até um nome nessa meditação aqui: revitalizando os homens da Yarne. Então a gente sente que alguma coisa precisa realmente acontecer, tem que haver aí um despertar, tem que haver um bom para a gente poder marchar, né? As mulheres da igreja estão se movimentando, já tem surgido aí evangelismo, café de evangelismo, logo já vai começar aí um trabalho tipo de cooperativa, com artesanato, esse tipo de coisa. Deus já está gerando no coração de algumas irmãs, tudo com finalidade de reino, de treinar pessoas, esse tipo de coisa. Então, nós precisamos marchar de um modo geral, né? E essa palavra revitalizar é uma palavra, por mais que ela não tenha na Bíblia, mas é uma palavra que está muito ligada à questão do reino de Deus, ao crescimento e ao avanço do próprio reino de Deus. Eu coloquei uma definição aqui, você pode procurar no dicionário, você vai encontrar o seguinte: revitalizar é tornar a vitalizar, insuflar nova vida ou um novo vigor, recuperar, reabilitar, renovar, requalificar. Então, quando nós falamos da revitalização, essa expressão ela vem trazendo um norte para nós. Quando eu digo que precisa revitalizar, é sinal que alguma coisa não está bem, alguma coisa está caminhando num processo de declínio, algo precisa ser restaurado. E eu creio que a função aqui sacerdotal dentro de casa, ela é muito importante, a função real, a função profética, né? O homem representando Deus para dentro da família, o homem levando a família até Deus e o homem governando. Mas tem atribuição dentro da casa de Deus, da casa do Senhor, né? E a obra de Deus, ela não é feita por, nós já temos pregado diversas vezes aqui, batido essa tecla, não é através de 5 ministérios, eles existem justamente para equipar os santos, para que eles venham realizar a obra do ministério. Então isso é muito importante. Eu sinto assim fortemente que precisa haver um tempo de vivificação, né? Um tempo de sair de uma posição de declínio para algo assim mais agressivo no reino de Deus, né? Nós temos que avançar em nome de Jesus. E tem uma passagem aqui, o Salmo 84, eu costumo pregar esse salmo em alguns lugares, alguns versículos que me chamam muita atenção, mas eu quero destacar um deles aqui, o verso 6, Salmo 84, verso 6. Esse salmo todo, ele fala de revitalização, fala de vivificação, né? Falando aqui de maneira bem clara de vivificar. Vamos ver aqui o verso 6, diz assim: não é esse salmo, não, deixa eu ver aqui. Onde ele fala que vivifica no Senhor. Deixa eu ver, não é 84, não. Se bem que 84 ele fala também aqui sobre a questão do Vale de Baca, né? Aqueles que
passando pelo Vale Baca, fazem dele um lugar de fontes. E a primeira chuva cobre de bênçãos. E ele fala que vão sempre aumentando de força, verso 7. Cada um deles aparece perante Deus em Sião. E o Senhor dos Exércitos escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus Jacó. Olha, ó Deus, escuda o nosso e contempla o rosto teu ungido. Esse salmo aqui também, ele fala acerca de você conhecer o caminho do santuário e ser fortalecido no santuário. Você pode pegar do versículo 1 em diante aqui, você vai ver bem claro que ele fala de receber forças no santuário de Deus para caminhar por essa força. E quando vem força sobre nós, está falando exatamente de um tempo de renovação, um tempo de vivificação. E eu sinto assim, de maneira muito forte, que aqui na igreja, nós estamos precisando que aconteça verdadeiramente aí um tempo de manifestação da força do Senhor, um tempo aí para realmente levantar a vida dos varões aqui da igreja, né? A vida dos homens, para que sejam verdadeiramente revigorados. Então, esse salmo que eu acabei de ler fala sobre isso. Agora tem um outro salmo aqui, eu estou tentando localizar, é onde o salmista diz assim: vivifica-me, para que eu possa louvar o teu nome. Eu já localizo aqui, só um momento. É 80 aqui, ó. Salmo 80. Olha, o verso 7, ele diz assim, ó: reabilita-nos, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o seu rosto, para que sejamos salvos, né? Aí ele fala também no verso 14, na parte B: atende do céu e vê e visita essa videira. Então está falando exatamente aqui de reabilitação, de vivificar, né? E esse salmo aqui, veja aí, por favor, o verso, vamos ver do 5 em diante. Tu os alimentaste com pão de lágrimas, e lhe deste a beber lágrimas em abundância. Tu nos fazes objeto de escárnio entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós. Verso 7, reabilita-nos, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Trouxeste do Egito uma videira, e lançaste fora as nações, e a plantaste, preparaste-lhes lugar. E ela deitou profundas raízes, encheu de terra, tal. Aí, verso 14, vamos lá para o 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu e vê, e visita esta videira, a videira que tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, e perecem pela repreensão do teu rosto. Aí ele volta a dizer aqui no verso 18: e não nos afastaremos de ti, vivifica-nos, nós invocaremos o teu nome, reabilita-nos, Senhor Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Então, reabilita, revivifica, ou seja, dá um novo vigor. E o que me veio claramente, quando veio ao meu coração, para revitalizar aqui os homens da igreja, exatamente receber uma nova força, um novo vigor para avançar, para produzir dentro do reino de Deus, para não ser, conforme ele falou, uma pessoa simplesmente consumista, que hoje a maioria das igrejas são igrejas de consumo, onde a pessoa ela quer tudo pronto. Não, eu quero no domingo, eu quero uma boa celebração, eu quero que tenha um bom louvor, eu quero que o meu coração seja tocado, eu quero que isso faça muito bem para a minha alma, eu quero uma boa palavra, uma palavra que venha me edificar, né? A igreja tem que ter isso. A maioria das pessoas pensam assim, inclusive aqui no sul do Brasil é assim,
né? Você vê que as igrejas aqui, por exemplo, no Sul, elas têm que investir muito forte num bom ar-condicionado, num bom salão, tudo bonito, boas cortinas, um local totalmente aprazível. Porque tem pessoas aqui no Sul, por exemplo, se uma igreja não tem isso, acaba não indo. Agora, é uma realidade completamente diferente do norte e nordeste do Brasil. Você conhece lá igrejas numerosas que geralmente reúnem num barracão simples. As próprias igrejas de Nova Aliança, né, você conhece, são barracões simples, mas são pessoas que vão com o coração assim, com a disposição de produzir alguma coisa, não para receber alguma coisa. E, basicamente, se converte, já vão se envolvendo em atividade, em produzir algo, no sentido de produzir algo dentro da igreja. E eu creio que nós temos que, dentro de uma visão apostólica e profética, sair dessa visão de consumo e passar a ser alguém completamente produtivo dentro do reino de Deus. Então, isso aí, para nós, amados, é algo assim muito importante. Eu anotei algumas coisas aqui que a gente quer estar conversando com vocês. Eu percebo que quando não há uma vivificação, se as pessoas não estão vivificadas, caminhando aí pela força que vem de Deus, né? Caminhando no sentido de produzir alguma coisa, pode entrar numa inércia espiritual. E a inércia, ela muito rápido pode jogar a pessoa para uma apatia espiritual. E a pessoa se completamente apática. E eu anotei aqui algo para chamar a atenção nossa aqui. A revitalização é tirar de uma situação de morte e de frieza aparente. Um cristão genuíno nunca pode cair no estado de improdutividade, se colocando simplesmente como consumista. Um crente consumista, dificilmente ele vai crescer. Ele vai viver com muitas oscilações, hoje pode estar lá em cima, amanhã lá embaixo. Isso aí a gente pode ver até mesmo nos trabalhos que tem aqui de pastoreamentos, alinhamentos, as procuras, né, das ovelhas quando vem, em alguns momentos está naquele pico maravilhoso, tendo experiência com o Senhor, de repente vem alguma coisa que abate, está lá postando de oração, então você vê que não há uma constância crescente, tipo assim, altos e baixos, né? É como aqueles mapas lá na área econômica, uma hora está lá em cima, de repente o PIB, né, desce, de repente sobe, desce, não consegue ter uma estabilidade e dentro de um aspecto crescente. E tem muito cristão que vive assim também. Aí você vai ver, a vida financeira dele muitas vezes não flui, ele não consegue de maneira nenhuma produzir frutos, não consegue evangelizar, não consegue falar de Jesus para os amigos lá no trabalho, ele não consegue, de repente, ele tem um negócio próprio, trabalha por conta, ele tem ali contato na semana com inúmeras pessoas que não conhecem a Deus, mas não consegue levar o reino de Deus para essas pessoas, não consegue encaminhar elas para Jesus. E a vida cristã, ela toma ali um aspecto completamente religioso. Completamente religioso. Então, isso aqui é uma questão muito séria, né? Tem outro texto que fala aqui também, Isaías 52:1, você pode abrir aí. O profeta Isaías, ele começa dizendo assim: desperta, desperta. Alguém lê para nós aí? Isaías 52:1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Veja só, é um chamado aí para despertar. É uma palavra do Senhor para a igreja nesses dias. Se diz que é para despertar, é porque estava vendo o quê? Havendo um estado de sono, de estar dormindo, né? E nós estamos vivendo, gente, um tempo muito difícil. Você vê que o mal ele se avoluma cada vez mais, do jeito que as coisas estão marchando,
Nós estamos aí num tempo assim, no limiar de um grande avivamento, mas também estamos no limiar de uma apostasia também. Há duas coisas acontecendo em paralelo. De certo modo, no meio do corpo de Cristo, há muita gente se apostatando. Deus quer trazer realmente um tempo de renovação, um tempo de avivamento. E é bem claro que existem essas duas coisas que estão diante de nós. O próprio livro de Romanos, ele coloca essa verdade de maneira muito forte. Ele fala aqui em Romanos 13:11, por exemplo, fala acerca de despertamento, mas ele coloca algo voltado para o tempo que nós estamos vivendo aqui. Vamos ver Romanos aqui rapidinho. Olha só, o verso 11, ele diz assim, ó: e isso fazei, conhecendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Então diz aqui, já é hora de despertar do sono. Então realmente nós precisamos de um despertamento, de um modo geral na igreja. As mulheres estão se despertando, né? Há realmente o desejo de marchar, de realizar alguma coisa, sentido de ganhar vidas, trazer pessoas para o reino de Deus. Agora, no movimento aqui dos homens, a gente vê que falta muita coisa. Por exemplo, hoje está faltando quantos aqui? Incontáveis. Agora, você bota a reunião de mulheres, sempre tem vindo aí 30 e poucos, mais mulheres. Por exemplo, algumas células aqui estão fazendo chá de mulheres. Lá em São José, quantas mulheres vieram, João? No chá que teve? Foi um número muito expressivo, né? E as próprias irmãs lá na célula de vocês estão se movimentando, né, para fazer algumas coisas, né, em termos artesanados, mas tem uma finalidade evangelística, né? Então, há um mover no meio das mulheres. E realmente, quando você tem as reuniões das mulheres, vem aqui uma quantidade expressiva, né? Boa parte. Agora, os homens, eu sinto assim que a coisa está meio devagar. Está bem devagar a coisa. Hoje, por exemplo, está faltando muitos aqui. Se viesse todo mundo, a gente teria o dobro de pessoas. Então, não sei, muitas vezes a gente percebe que as mulheres, isso desde os tempos bíblicos, né? Quem viu primeiramente a ressurreição de Jesus foram mulheres, né? Poxa, as pessoas que seguiam Jesus, até ministravam ele com as finanças, eram mulheres, né? Uma equipe de mulheres. Aí Paulo, ele fala lá na Romanos 16, quantas obreiras ali eram mulheres que abriram suas casas, né? A igreja de Filipos, por exemplo, a primeira pessoa que foi ganha para começar a igreja ali foi Lídia, foi uma mulher. Então as mulheres sempre estão mais à frente, né? E os homens parece que numa retaguarda. Agora a gente precisa mudar completamente esse quadro, né? Então me veio claramente, precisa revitalizar. E isso é muito importante. Fala, na verdade, vivificar. É algo que está morto, que está precisando ser tocado pelo poder da ressurreição de Deus. E esse potencial que Deus colocou na vida dos varões aqui, que esse potencial seja despertado e venha para fora. E redunde realmente em frutos. Porque muitas vezes, amados, a gente vê que tem pessoas, eles costumam espiritualizar as coisas. Você chega para eles, olha, qual é o teu propósito como cristão, né? Qual o objetivo? Eu quero ter uma vida que glorifique a Deus. Eu quero glorificar o Senhor com a minha vida. Tá bom. Mas quais são os meios que vai comprovar, que vai evidenciar que você está glorificando o Senhor? Então, aí a pessoa fica perdida, não sabe muitas vezes o que responder. O João capítulo 15 é bem claro, nisso é glorificado o Pai, em que vocês dêem muitos frutos. Então, para glorificar o nome do Senhor,
Isso aí vem mediante algumas coisas que brotam em nós. Tudo bem, queremos glorificar o Senhor. Mas quais são as formas que farão com que Ele seja glorificado? Então é uma coisa muito sugênere, você simplesmente falar isso. E eu creio que o propósito de Deus a nós, principalmente esse ano, que é o ano da manifestação da glória de Deus, é realmente glorificar o nome dele em fatos, em frutos, realmente. Outra palavra que eu acho muito forte está lá em Oséias, né? Você pode abrir lá Oséias capítulo 6. Aqui está falando de revigorar. E quando a Bíblia fala de revigorar, me dá um sentido a mim de ressuscitar, de empoderar. Olha o que diz aqui, verso 1 até o 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos latará. Depois de 2 dias nos ressuscitará. Talvez você tenha uma versão aí que diz, depois de 2 dias nos revigorará. E ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Viver, algo vivo, que tem vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aqui está falando novamente de revigorar, revivificar, dar vida. Isso aqui para nós é de suma importância, diz aqui, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vejo que para muitos cristãos é difícil eles entenderem o processo do passo a passo dentro da visão do reino de Deus. A obra de Deus na nossa vida cristã. Quer ver uma coisa? Eu não sou contra. Por exemplo, tem ministérios que ele constrói todo o ministério dele em base do testemunho de conversão que ele teve. Então o cara é um bandido, era um traficante, era um ladrão, de repente ele encontra Jesus, tem uma experiência tremenda. Aí a mensagem dele para o resto da vida vai ser aquela experiência que ele teve com Jesus. Todo lugar que vai pregar está centralizado nesse tipo de mensagem. Ele constrói todo o ministério em cima disso, sendo que isso, amados, é só o começo. Eu não costumo, por exemplo, fiz isso acho que umas 2 vezes. Na Donep pediram lá para mim compartilhar minha experiência de conversão, o que eu era antes de conhecer o Senhor. Aí eu fui, ministrei, mas eu não costumo estar gastando tempo em cima disso, não. Porque a Bíblia, ela coloca bem claro que essa experiência é o início, é a porta. O propósito de Deus é levar a mim a ser parecido com Jesus. Então, o ministério só fica pregando isso e esquece o alvo, que é ser semelhante a Jesus. Romanos 8 é bem claro com relação a isso. Aqueles que justificou, a esses também chamou. Aos que chamou, também glorificou, a fim de que Jesus seja o irmão mais velho, seja o primogênito dentre muitos irmãos. E diz lá em Coríntios, somos transformados de glória em glória na mesma imagem daquele que nos criou. Então a pessoa tem uma experiência com o Senhor e ela se esquece, ela tira o foco do alvo, que é ter uma qualidade de vida semelhante ao Senhor, ele manifestar Jesus onde ele passa. Então eu vejo claramente que alguns ministérios se perderam na experiência inicial e simplesmente estacionou e parou aí. Eles não têm uma meta, não têm um alvo. Por isso ele diz aqui, conheçamos, aleluia, conheci o Senhor, tive uma experiência com ele, mas tenho o quê? Prosseguir em conhecer. E infelizmente boa parte só conheceu o Senhor, mas não está prosseguindo em conhecê-lo. As qualidades de vida de Jesus, o caráter de Jesus. Então, se alguém simplesmente é tirado do mundo, é simplesmente o início. Ele só entrou pela porta, mas ele está perdendo a meta, está perdendo o alvo. E isso é bem claro. E isso nós temos que entender. E no reino de Deus, à medida que nós vamos sendo transformados na mesma imagem do Senhor, a nossa vida é acompanhada de frutos. Nós vamos projetar isso na vida das pessoas. Pessoas vão encontrar o Senhor através de nós. E é o chamado. Quando diz lá, ide fazer discípulos, no original aparece ali no gerúndio, tipo,
indo e fazendo discípulos. Então não é uma experiência estática, é algo que tem que acontecer de maneira continuamente, fazendo discípulos. E essa palavra para quem? Para os apóstolos, pastores? Se você pegar Mateus 28, está bem claro, é a palavra para todos, para nós. Então nós temos de maneira muito clara essa grande responsabilidade, né? E tem 2 versículos aqui também que eu acho que são muito fortes. Veja lá Jó 33, 25, também. Jó 33, 25. Veja aí na tua versão o que diz. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Então, a minha versão diz assim, sua carne se reverdecerá, ficará verde, né? Mais do que na sua infância. Nossa. E ele tornará aos dias da sua juventude. Ou seja, gente, no reino de Deus não tem velhice, não tem negócio de aposentadoria. Eu já não tenho mais condições de produzir fruto. Eu não tenho mais vigor. Gente, a Bíblia é clara, na velhice ainda darão fruto, gente. Amém. Idade, gente, para mim, idade é um estado de mente. Estou muito velho, porque a mente dele está dizendo isso. Para tudo, né? Para tudo, né? Para tudo. Não, eu não tenho, eu não vou evangelizar. Puxa, eu já não tenho mais idade para isso, né? Tem pessoas que dizem, puxa, antigamente eu produzia tanto, mas agora eu estou, meu Deus, estou velho, não produzo mais nada. A palavra diz aqui, olha, de maneira tão forte, eu acho forte esse versículo aqui, ele diz de maneira clara, a minha carne, a tua carne vai ficar verde, reverdecerá, mais do que na infância. E ele tornará os dias da sua juventude. É aquilo que Caleb, né, um conquistador, chegou lá de maneira muito clara para Josué, disse, olha, faz 45 anos, né, que eu ouvi da boca de Moisés, e eu me acho forte, estou com 85 anos agora, mas estou na força dos 40, tenho força para ir e para vir. Gente, velhice não tem a ver com idade. Velhice tem a ver com o que está na mente. Mentalidade. E conforme é aquilo que está na mente, assim será. É a mente que determina, gente. Olha, eu conheço pessoas idosas, gente, que estão frutificando no reino de maneira tão tremenda. Frutificando, dando fruto, né? E pessoas aí com 90 anos, 90 e poucos, né? Algumas pessoas que tiveram muita influência na minha vida no passado, são pessoas que chegaram aí na casa dos 100 anos. E com 90 e poucos anos, né, viajavam, ministrando Jacques Chisler, ele teve muita influência no ano de 82 sobre o meu ministério, né? E ele morreu trabalhando, só nos últimos dias que ficou numa cama, até o Senhor recolher ele, mas pouquinho tempo. E interessante que o pastor Miguel Piper teve um contato com ele um pouco antes de morrer, o Jacques Chisler. Veio, teve, sim, ele foi, pois é, então, ele foi a cobertura lá da igreja, a mãe do Theo Hayashi, né? Até ele morrer foi a cobertura deles. E o Miguel está conversando com ele, e falei para o pastor Miguel, fala com ele, se ele lembra lá de 82, a palavra profética que ele trouxe lá no Paraguai, em Límpio, na reunião. Ele lembrou, com 90 e poucos anos. Olha, ele lembrou das reuniões da Límpio, ele lembrou muito bem da palavra de profecia que trouxe para você. Agora, o camarada está com quase 100 anos, gente. E produzindo para o reino de Deus. Eu vejo alguns pastores, que bom, estou já com 55 anos, daqui 5 anos vou me jubilar, ou seja, vou me aposentar. Não vejo a hora de chegar o tempo de me jubilar, de me aposentar. Aí eu vou pegar um barco, vou pescar, vou para a praia, ficar pescando. Gente,
vai pescar vida, vai pescar homens para o reino de Deus, gente. Guarda isso na tua mente. Velhice é algo que está na mente da pessoa. Porque o texto é bem claro aqui, que o Senhor vai dar força, a mesma força que tinha na juventude. Esse é maravilhoso. É revigorar. Agora, para mim, me choca, me assusta muito o que o escritor fala lá na Igreja dos Hebreus e o que o apóstolo Pedro coloca na sua carta também, com relação a isso, a questão de produzir no reino. Vamos ver aqui, Hebreus, capítulo 6, verso 12. Pode ler aí. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, não vos torneis o quê? Indolentes. Sabe o que é indolente? Posso ler as traduções aqui, ó. No original, lento, moroso, preguiçoso, indolente. A minha tradução diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Indolente. Negligente. Então, no original grego aqui, eu até botei a palavrinha aqui, é noteos, que significa lento, moroso, preguiçoso, indolente, lânguido. E quantas vezes na igreja tem pessoas indolentes? São pessoas lentas. Veja, o próprio Paulo, ele coloca, de maneira figurada, a nossa vida cristã, a nossa caminhada com Deus, como alguém que está numa pista de corrida. Alguém que foi colocado lá no pódio para correr. Tem 30 corredores ali. Todos têm a mesma chance de chegar em primeiro lugar e receber o prêmio, a medalha? Todos têm? Todos têm. Agora, quem vai chegar em primeiro lugar? Uma pessoa. Abre sua Bíblia em Coríntios. 1 Coríntios 9. Vamos achar aqui. Veja só comigo aqui, verso 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é o que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Na vida cristã, nós que queremos ser produtivos, nós temos que ter muito cuidado com as coisas que vêm para distrair, as distrações. E, infelizmente, o sistema mundano que nos cerca, Satanás, as circunstâncias, elas vêm diante dos nossos olhos quase que sempre, quase todo dia, para nos tirar do foco, nos tirar do alvo. Agora imagine, o camarada está correndo, está na pista. A sua intenção é chegar em primeiro lugar, ganhar o prêmio. Mas, de repente, o tênis dele desamarra. Opa, aí o foco está na corda ali, puxa, eu posso pisar e cair. Já para e vai amarrar. Ou, de repente, visualiza algo maravilhoso que chama a atenção, ele perde o foco, coloca naquilo que está aparecendo ali, um painel, alguma coisa, e perde o foco. Na vida cristã, vai aparecendo muitas coisas para desviar o foco, gente. Por isso que algumas pessoas vão ficando para trás. Todos têm a mesma chance. Todos podem avançar. Mas são poucos os que chegarão lá na linha de chegada. Porque a vida cristã realmente é uma corrida. Agora, se a pessoa é indolente,
se ela é realmente lenta, vai ser muito difícil ela avançar, né? A Bíblia diz assim, que sábio é aquele que ganha almas. Quando você estuda ali João 15, você vê 3 níveis de frutificação. Diz assim, o Senhor limpa a vara que dá fruto. Se diz que o Senhor limpa a vara que dá fruto, é sinal que existe uma vara que não dá fruto. Agora, por que o Senhor limpa a vara que dá fruto? Qual o objetivo? O que diz lá? Para que dê mais fruto, um segundo nível. Dar fruto, dá mais fruto, o segundo nível. Aí mais abaixo diz assim, nisso é glorificado o Pai, que deis muito fruto. Então o propósito de Deus é que eu dê fruto, que alcance o nível de mais fruto, e alcance o terceiro nível, ao ponto de produzir muito fruto. Este é o chamado para nós. Isso é uma questão muito importante. Agora, vamos ver lá 2 Pedro, capítulo 1. Verso 5 em diante. 2 Pedro, capítulo 1. Pode ler aí, do 5 até o 8. Tá. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa. Ele dá uma lista de coisas aqui que nós recebemos pela natureza divina. Porque o verso 4 diz que eu e você, nós somos participantes da natureza divina. E essa natureza divina faz com que nós estejamos escapando da concupiscência que é no mundo. E aí ele fala algumas coisas que vêm por essa natureza divina em nossa direção. A diligência, a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade é a maneira de viver a vida cristã. Aí fala a fraternidade, o amor. Recebemos tudo isso. Com que objetivo? Verso 8 coloca o objetivo. Porque sem vós houver e abundar essas coisas, elas não vos deixarão ociosos, Meu Deus, nem frutíferos. Então, olha, tudo que nós recebemos da parte de Deus, gente, tem um propósito, é alcançar a vida das pessoas, é ser produtivo no reino. Por exemplo, pegue uma árvore, uma macieira, uma laranjeira, uma bananeira. O fruto que ela produz é para ela? Quem que vai usufruir? São as pessoas. O fruto que nós produzimos é para nós? Não, é para as outras pessoas. Por isso ele diz aqui, porque sem vocês houverem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem frutíferos, do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ocioso e infrutífero. Agora, eu gosto dessa versão que ele leu aí, porque aqui diz assim, porque essas coisas existindo em vós aumentando, faz com que não sejais nem inativos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essa palavra inativo, no original grego, a palavra argos, que quer dizer livre de labor, ou seja, aquele que não trabalha. Aquele que vive em lazer, preguiçoso, evitando o trabalho que deve realizar. Esse aqui é o inativo. Em outras palavras, o indolente. E essa palavra infrutuosa aqui é a palavra acarpos, que significa sem fruto, estéril, sem produzir o que deve produzir. E isso é a nossa função, é o chamado para realmente frutificar.
né? E muitas coisas nós podemos fazer dentro do reino de Deus, gente. Todos nós temos talentos, nós já ministramos aqui sobre Mateus 25, a parábola dos talentos. Todos nós aqui recebemos um potencial. Agora, esse potencial é para ser o quê? Colocado para fora, exteriorizado. Então, há um chamado muito forte para nós esses dias. Nós estamos no tempo do fim e precisamos ser úteis dentro do reino de Deus. Não é só as mulheres, não é somente as crianças, mas todos, de um modo geral. E eu creio que aqui na casa, os varões precisam daquela sacudida do Espírito Santo. Olha, ministração de palavra é o que mais tem. O pastor Nonato disse, olha, as pessoas aqui estão obesas, de tanto conhecimento. Tão gordo, de tanto alimento. Alimento aqui, gente, é o que não falta. A linha de ministração que vem aqui, tem muitas pessoas que são beneficiadas por aquilo que é ministrado aqui na casa. Nós recebemos aqui mensagem de tantas pessoas. Agora, se você pega uma pessoa, você que tem filho pequeno, bota ele numa cadeira, comece a dar comida boa para ele, todo dia, vitamina, nutrientes, bom, o que vai acontecer com ele? Sentadão, só comendo, vai virar o quê? Guilherme, o que vai virar? Uma bola, uma anomalia. É algo monstruoso, vai ficar obeso. E não adianta, amados, nós sermos obesos na mente. O que nós recebemos é para transformar em vida, é para ministrar, é para reproduzir sobre a vida das pessoas. Esse é o nosso chamado. Então, há uma responsabilidade. Comece a orar, Senhor, qual é o meu papel aqui na casa? O que eu posso fazer para engrandecimento do teu reino? Eu sei, Senhor, que eu sou chamado para cooperar na edificação do corpo, na edificação da igreja. De que maneira eu posso cooperar para edificar essa casa? Ah, Senhor, eu quero ter uma vida que glorifique o teu nome. Eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Mas como eu posso glorificar? De maneira específica na minha vida. Qual a minha atribuição? O que eu posso fazer que traz glória para o teu nome? Alguns vão agir de uma maneira, outros de outra. Não adianta, a minha vida cristã eu quero glorificar Deus. Tá bom, amém, glória a Deus. Mas de que maneira você vai glorificar Ele? Parou para pensar um pouquinho nessa questão?